Campi Flegrei, um vulcão adormecido que pode despertar a qualquer momento. A situação na região de Campi Flegrei, no sul da Itália que abrange a área metropolitana de Nápoles, continua tensa. Nápoles, infelizmente, está situada entre dois monstros, o Vesúvio, conhecido por sua erupção que destruiu Pompeia, e Campi Flegrei, um vulcão menos conhecido mas muito mais perigoso. Campi Flegrei é um dos supervulcões mais perigosos e ativos do mundo. A região tem sido palco de uma série de tremores de terra, levando ao deslocamento de moradores e causando grande preocupação. As autoridades parecem estar finalmente tomando medidas, mas o foco principal ainda está nos terremotos. Mas, cientistas alertam que os planos de evacuação atuais são inadequados e que é necessário um novo plano, que leve em consideração a possibilidade de uma erupção vulcânica. Mesmo uma erupção de pequena escala teria consequências devastadoras para a área metropolitana de Nápoles, com mais de 3 milhões de habitantes. Recentemente, um novo enxame de terremotos atingiu a caldeira de Campi Flegrei, também conhecida como Campos Ardentes. A área, que se estende por cerca de 100 km e inclui o Golfo de Pozzuoli, foi atingida por pelo menos 24 tremores e o mais forte com magnitude 1,5. Hoje, um tremor de magnitude 1,9 foi registrado no Vesúvio. A preocupação é que ambos os vulcões estejam se tornando mais ativos, especialmente o Vesúvio, que tende a ter erupções mais frequentes do que Campi Flegrei. O epicentro dos tremores de terra foi detectado a 2,3 km de profundidade, próximo às fumarolas, localizadas no flanco nordeste da cratera de Solfatara. Essas aberturas vulcânicas que expelem vapor quente têm apresentado um aumento significativo de temperatura nas últimas semanas. Essa mudança, observada antes mesmo do enxame de terremotos de 20 de maio, que incluiu um tremor de magnitude 4,4, o maior em 40 anos na região, despertou a atenção de cientistas e moradores. A área da Solfatara é densamente povoada e, apesar do risco vulcânico, muitos questionam a autorização para a construção na região, considerando o alto risco. Uma erupção vulcânica não afetaria apenas os moradores locais, mas também toda a área de Nápoles. A causa dos tremores de terra ainda é incerta. É possível que sejam resultado do movimento de magma, mas a hipótese mais provável é que sejam causados por fluidos magmáticos ou gases no sistema hidrotermal. Se o magma estivesse em movimento, uma erupção seria iminente. Por isso, é crucial que a situação seja monitorada de perto. Cientistas especialistas em Campi Flegrei, como aquele que trabalha no Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália, na Universidade de Roma e no Observatório do Vesúvio, já alertavam em março, antes mesmo do aumento da atividade vulcânica, que uma evacuação imediata seria necessária, se houvessem os recursos para tal. Outros especialistas também alertam que terremotos de magnitude superior a 5,0, algo significativo para terremotos vulcânicos, podem ocorrer e que uma erupção é uma possibilidade real. A falta de preparação das autoridades ficou evidente durante o enxame de terremotos de 20 de maio. A defesa civil não estava preparada e os moradores se mostraram bastante irritados com a falta de apoio. A organização de moradores locais classificou a resposta como patética. Após o tremor de magnitude 4,4 que causou um estrondo assustador, a população de Pozzuoli continua apreensiva. Os moradores temem uma nova sequência de tremores de terra, inclusive de maior magnitude, e se questionam se podem retornar para suas casas. Muitos abandonaram a região e foram para casas de familiares ou simplesmente deixaram a área. Políticos locais se reúnem com pesquisadores e a Proteção Civil para discutir a situação. A Comissão Nacional de Previsão e Prevenção de Áreas de Alto Risco, reunida recentemente, concluiu que não houve alterações significativas no vulcão desde 22 de maio. O alerta amarelo permanece em vigor. Em um comunicado de imprensa, especialistas internacionais discutiram a dificuldade de previsão de erupções vulcânicas em curto prazo. Eles apontaram que após longos períodos de inatividade, a reativação vulcânica pode levar meses ou anos e geralmente acompanhada por fenômenos sísmicos, deformações do solo, mudanças geológicas e posteriormente por uma fase pré-eruptiva que dura horas ou, em casos mais favoráveis, dias. A principal questão é: o que fazer? Devem evacuar mais de 3 milhões de pessoas em Nápoles e esperar para ver o que acontece? O deslocamento poderia durar anos, e a erupção talvez nunca ocorra. Por outro lado, a falta de evacuação em caso de erupção seria devastadora. O problema é que a evacuação de milhões de pessoas levaria dias e o plano de evacuação divulgado recentemente abrange apenas 143 mil pessoas, concentrando-se apenas na área próxima à caldeira. Mesmo uma erupção de pequena escala teria impactos em toda Nápoles. O plano prevê 500 ônibus para transportar as pessoas, mas a falta de planejamento para o restante da população pode causar caos nas estradas.
Cientistas experientes defendem a evacuação por via marítima, mas a extensão de Campi Flegrei inclui o mar e a erupção em águas profundas seria extremamente perigosa. A conclusão da reunião da Comissão Nacional foi que é urgente atualizar os planos de emergência e adaptá-los à situação atual. A Proteção Civil planeja rever continuamente os níveis de alerta e ajustar as medidas operacionais correspondentes. O Observatório do Vesúvio comunicou ao município de Pozzuoli que os tremores de terra recentes estão relacionados a Campi Flegrei. O estrondo sentido pelos moradores próximos ao epicentro foi confirmado. As autoridades solicitam que os moradores relatem quaisquer danos às suas casas, especialmente as construções antigas que não atendem às normas sísmicas e são mais suscetíveis a danos por tremores de terra, especialmente quando ocorrem em sequência. Apesar de algumas medidas estarem sendo tomadas, o foco principal ainda são os terremotos. Há uma sensação de que se uma erupção acontecer, todos estarão condenados. É preciso ser realista e reconhecer que uma erupção seria extremamente rápida e que não haveria tempo para escapar. A tragédia de Pompeia é um exemplo claro disso. A Proteção Civil publicou um manual com instruções sobre como agir durante e após um terremoto direcionado aos moradores da Zona Vermelha de Campi Flegrei. Mas em caso de erupção vulcânica, esse manual seria ineficaz, já que não haveria tempo para agir. As autoridades tentam conscientizar a população sobre o risco de terremotos, mas o nível de preparação parece insuficiente. As instruções básicas para proteger-se durante um terremoto, como afastar móveis pesados de camas e fixar prateleiras e espelhos, são importantes, mas não resolvem o problema de um supervulcão em erupção. O prefeito de Nápoles anunciou que haverá um grande exercício de evacuação na Zona Vermelha de Campi Flegrei em junho. O objetivo é fortalecer as áreas de espera e garantir o livre acesso às rotas de fuga e realizar um exercício de evacuação o mais rápido possível. Uma situação curiosa ocorreu durante a evacuação da prisão feminina em Pozzuoli. As detentas foram transferidas enquanto a população local se viu em meio ao caos sem qualquer apoio da Defesa Civil. É questionável se essa prioridade está correta. As detentas transferidas para a prisão de Lauro agora estão em greve de fome, aparentemente preferindo voltar para Pozzuoli, ignorando os riscos à segurança. Em resumo, a situação em Campi Flegrei é tensa. As autoridades estão tentando se preparar para possíveis terremotos, mas a ameaça de uma erupção vulcânica ainda é ignorada. Cientistas alertam para a necessidade urgente de um plano de evacuação mais completo e eficaz. Enquanto isso, a população vive com medo e incerteza, esperando que as medidas tomadas sejam suficientes para evitar uma tragédia. Acompanharemos a situação e manteremos vocês atualizados. O vulcão na Islândia continua ativo, e novas informações sobre as lagoas também serão divulgadas em breve. Obrigado por assistir e por seu apoio. Deixem um gostei neste vídeo e se inscrevam no canal para acompanhar nossas atualizações sobre os eventos na Itália e na Islândia. Até breve!